Olá, bem-vindo ao canal História em Cena. Você já ouviu falar sobre a Guerra do Ópio? Um evento histórico que desperta a curiosidade de muitos. Por que uma guerra foi travada por causa de uma droga? Quais foram os motivos que levaram a China a enfrentar as potências ocidentais? Quais foram as consequências dessa guerra na história do país e do mundo? Neste vídeo, vamos explorar os eventos que levaram à Guerra do Ópio, os conflitos em si e seus desdobramentos, além de destacar as personalidades e ações que marcaram esse episódio tão impactante na história da China e das relações internacionais. Acompanhe-nos nesta jornada pela história para desvendar os mistérios da Guerra do Ópio. Capítulo 1 – Antecedentes da Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio teve origem no comércio ilegal de ópio que a Grã-Bretanha realizava com a China no século XIX. A produção de ópio na Índia aumentou significativamente durante o período colonial britânico, e o governo britânico passou a incentivar o comércio da droga com a China como forma de obter lucros. O governo chinês, por sua vez, tentou proibir o consumo e o comércio de ópio no país, considerando a droga uma ameaça à saúde pública e à moralidade. Capítulo 2 – O estupim da Guerra do Ópio. O conflito começou em 1839, quando o imperador chinês ordenou a destruição de cerca de 20.000 caixas de ópio apreendidas. A Grã-Bretanha, que havia investido muito dinheiro no comércio de ópio com a China, ficou furiosa com a perda de suas mercadorias e declarou guerra. A China, que não tinha um exército bem preparado para enfrentar as forças britânicas modernizadas, acabou sendo derrotada em diversas batalhas. Capítulo 3 – O Tratado de Nanquim. Em 1842, o governo chinês foi forçado a assinar o Tratado de Nanquim, que concedia aos britânicos vantagens comerciais, como a abertura de 5 portos para o comércio exterior, além de indenizações em dinheiro pela perda do ópio confiscado. Além disso, o tratado garantia extraterritorialidade para os britânicos em território chinês, ou seja, eles não estavam sujeitos à lei chinesa. O Tratado de Nanquim foi considerado humilhante para a China e contribuiu para o enfraquecimento da dinastia Qing. Os tratados desiguais iniciam uma nova Guerra do Ópio. O Tratado de Nanquim foi seguido por outros tratados desiguais assinados com outras potências ocidentais, como a França e os Estados Unidos. Esses tratados permitiam o domínio econômico e político das potências ocidentais sobre a China, contribuindo para o enfraquecimento da dinastia Qing e para o surgimento do movimento nacionalista chinês. Personalidades importantes desse período incluem o imperador Xianfeng, que governou durante a Segunda Guerra do Ópio, e Li Honggan, que desempenhou um papel importante na negociação dos tratados desiguais. Em 1856, outro conflito entre a Grã-Bretanha e a China ocorreu, conhecido como a Segunda Guerra do Ópio. O conflito foi motivado pelo não cumprimento do Tratado de Nanquim por parte da China. Dessa vez, outras potências ocidentais, como a França, também se envolveram no conflito. Personalidades importantes desse período incluem o comandante britânico James Hope Grant e o francês Charles Coussin Montalban, que lideraram as forças ocidentais na guerra. A Segunda Guerra do Ópio terminou em 1860 com a assinatura do Tratado de Pequim, que concedeu aos estrangeiros o direito de estabelecer embaixadas em Pequim e abrir novos portos para o comércio, além de garantir a livre circulação de missionários cristãos no interior do país. A China também teve que pagar uma indenização em dinheiro às potências ocidentais. Os tratados desiguais e as humilhações sofridas pela China durante a Guerra do Ópio e seus desdobramentos tiveram um impacto significativo na história do país. A dinastia Qing acabou por não conseguir lidar com a pressão das potências ocidentais e acabou por ser derrubada em 1911, dando lugar à República da China. Além disso, a guerra contribuiu para o surgimento do nacionalismo chinês e para a busca por modernização e fortalecimento do país, com personalidades como Sun Yat-sen e Mao Zedong sendo influenciados pelo sentimento nacionalista e a luta contra as humilhações sofridas pela China. A Guerra do Ópio foi um evento histórico complexo que teve impactos significativos na história da China e do mundo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como este.